Bom dia, meu povo. Uma das músicas gravadas pela Gal que eu mais amo é essa aqui. E você, baby, vai, vem, vai. E você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Então, o nome dessa música, para quem não conhece, é Lágrimas Negras e é do Jorge Maltner. Essa frase, belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento, poderia perfeitamente ter sido dita pela personagem principal do nosso jogo. É forte dizer isso, personagem principal do nosso jogo. Todas as cartas são muito importantes. Mas, de fato, ela tem um certo protagonismo. É uma imagem de uma mulher descendo ao mundo dos mortos. Ao contrário do que o cristianismo faz a gente pensar, digamos assim, o Instituto Espiritual da Ressurreição, existem diversas culturas. É milenária essa imagem de uma criatura descer do mundo dos vivos ao mundo dos mortos. É uma representação da nossa relação com o mistério da morte. E as criaturas, míticas que passam por essa experiência e retornam à vida, experimentam a ressurreição. Muito antes de Jesus, eu diria que uns 6 milênios antes de Jesus, já existia um culto gigantesco a uma divindade suméria, feminina, mãe de toda a vida, que teria descido ao mundo dos mortos. E ela desceu por amor. A gente nunca vai ao submundo, inferno, mundo dos mortos, mundo das sombras, à toa. Geralmente a gente é muito provocado emocionalmente para isso. Eu nem sei se eu tô olhando para o lugar certo, porque hoje eu tô gravando com um outro celular. Mas vamos lá. Então a gente tem isso na mitologia suméria, a gente tem vários exemplos na mitologia grega de pessoas que desceram ao mundo das sombras, pessoas e divindades. Então, heróis, heroínas e deuses. A mais famosa de todas elas, sem dúvida, é Perséfone. Perséfone é uma das personagens principais do nosso jogo. Só que ela aparece numa segunda camada, num segundo plano. Perséfone é a filha da deusa Deméter, que foi raptada pelo próprio deus do submundo, que era o tio dela, e lá embaixo rolou algum trelelê entre eles e eles acabaram se casando. E aí ficou um acordo, desse deus, que é o Hades, com os deuses do mundo da luz, os deuses do Olimpo, principalmente a mãe dela, que é a Deméter, a deusa da fertilidade da terra. Rolou um acordo de que essa garota, Perséfone, que desceu ao mundo das sombras por esse rapto, voltaria para a companhia da mãe.
Mas como ela tinha comido alguma coisa lá embaixo, ela teria que ficar indo e voltando, porque a lei diz que quem come alguma coisa no inframundo tem que voltar. E acabou que ela se apaixonou mesmo pelo diabão lá. É injusto chamá-lo de diabão, mas eu gosto de chamá-lo de diabão. Ela se apaixonou loucamente pelo deus Hades e ele por ela. E eles se pegaram, se casaram e ela virou a rainha dele. Ela volta de uma maneira completamente inesperada para essa mãe. Porque ela volta gótica suave, né? A Perséfone, quando é resgatada e volta ao mundo da luz, né? O mundo que contém o mundo dos vivos, que contém o Olimpo, ela volta completamente transformada. Ela desceu menina, desceu ingênua, desceu inocente. E volta mais senhora de si, mais apropriada de suas sombras. E esse movimento que ela representa, da gente descer ao mundo das sombras, que na real é a gente descer a esfera do inconsciente. É ir lá no nosso porão, onde a gente armazena experiências de uma vida inteira e catar o que precisa ser catado. Entender qual é a parte da engrenagem que está dando problema, que não está deixando a gente assumir bem o nosso espaço aqui na luz. Então, o que se passa no sombrio, que não está deixando a gente assumir o nosso espaço na luz? O jogo desta semana traz uma proposta de reflexão a respeito disso. Não que a gente não faça contato com esse universo do sombrio e das explicações mais profundas toda semana, mas nesta em especial, a gente vai vivenciar ou ter imagem de pessoas visivelmente descendo ao mundo dos mortos. A quantidade de pessoas famosas que morreram essa semana tá bem impressionante, né? Pessoas e não pessoas, né? Gente que não é gente. Enfim, eu tive exemplos também de amigas perdendo animais de estimação. Muito doloroso, né? E vocês podem ver também ao redor de vocês imagens de pessoas sofrendo, descendo ao inferno pessoal delas de outra maneira, por outros motivos, por sofrimento amoroso, por separações. É um jogo que convoca a gente a dizer o seguinte: olha só, não dá para ficar descendo ao inferno sempre de bobeira. Não é um jogo que está contestando a seriedade do que esteja te acontecendo agora, mas é um jogo que fala para você o seguinte: não dá para você ficar descendo ao inferno o tempo todo. Você tem que limitar isso. A gente está se encaminhando para o verão, a luz está crescendo, daqui a pouco a gente vai chegar ao auge dela, o dia mais longo do ano. Então, agora é culto à vida, agora é celebração, é festa, é afirmação da vida. Mas às vezes a afirmação da vida vem radicalmente através da experiência do luto, que foi o que eu falei ontem, numa publicação que eu fiz, com vídeos. Gente, quando eu vi aquilo, eu chorei tanto. Eu fui imediatamente caçar o depoimento deles, né? Vídeos dos outros doces bárbaros, Caetano, Bethânia, Gil, a respeito da morte da Gal Costa. Chorei muito quando vi aquilo. E, enfim, eu falei na legenda do vídeo lá, quem não me segue no Instagram, quem só acompanha pelo YouTube ou quem vem através do Facebook, meu Instagram é @mariagabisaldanha. Vale a pena vocês acompanharem lá, porque eu desenvolvo muito mais, né, pontos que eu trago aqui no jogo. É como se o retrato de um Brasil estivesse morrendo dentro de nós. Então bate essa dor num nível muito profundo, assim, simbólico, que a Gal Costa toca, representa.
E aí, nesta semana, estamos todos fazendo o exercício de enxergar alguma coisa na escuridão que precisa ser enxergada. Às vezes a gente é levado de uma maneira muito desconfortável a enxergar isso, mas a gente também pode voluntariamente acessar esses nossos compartimentos mais profundos, que guardam registros da nossa história, de coisas que a gente viveu, de coisas que a gente sentiu. A gente pode acessar isso também através da análise, da prática psicoterapêutica, né? E da busca espiritual, da busca por autoconhecimento de maneira geral. Tudo isso, toda essa capacidade de enxergar nas sombras e aprender com as sombras, está significado no arcano da sacerdotisa, que não saiu nesta semana em um plano mais óbvio. Mas a sacerdotisa dentro do tarô mitológico é a deusa Perséfone. E a Psique, a nossa heroína de copas, está descendo para encontrar com essa deusa. Ela está indo lá na casa da Perséfone, no reino dela, para falar com ela. Então todos nós temos alguém, uma dimensão nossa, uma figura de muita sabedoria para acessar na nossa dimensão mais sombria, mais profunda. Lá no nosso inframundo não moram só os nossos demônios, só os nossos fantasmas. Mora também uma mulher muito sábia. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui, tá lá dentro, mas eu vou levar vocês lá dentro, porque eu preciso ler isso aqui pra vocês. Vamos lá. Eu realmente sou uma apaixonada por essa sabedoria que mora nas nossas profundezas sombrias. E ela é chamada por diferentes nomes em diferentes culturas. Ela pode se chamar Perséfone, ela pode se chamar Hecate, ela pode se chamar Baba Yaga, ela pode se chamar Pombagira. E aí no meu livro, Bom Dia Matriarcado, logo de cara eu falo sobre elas, né? Sobre essas mulheres que habitam o nosso sombrio. Vamos lá. Eu falo sobre isso depois dos agradecimentos, quando chego ao trecho Senhora da Noite, Fazedora de Amanhecer. Porque a minha proposta com esse livro é que você se torne senhora da sua noite, fazedora do seu amanhecer. Uma mulher com domínio das suas sombras, entendendo quando as suas sombras te tiram para conversar, quando elas te chamam na chincha para você entender alguma coisa e reassumir controle sobre você. Morar no seu eixo, estar no centro da sua vida, saber se retirar dos seus infernos e se reconduzir à luz. Vamos lá. Senhora da Noite, Fazedora de Amanhecer. Em diversas mitologias do mundo, existe ou tentaram fingir que não existe a imagem da mulher que aprendeu a caminhar no escuro. Ela pode ter descido ao seu inferno interior e olhado profundamente nos olhos dos seus maiores fantasmas, deixando que lhe contassem o que precisava finalmente conhecer a seu respeito, para então aprender o caminho de subida. Pode também se apresentar na forma de uma jovem que se perde graças à sua curiosidade indomável, deflagrando uma jornada de autoconhecimento, ou ainda de uma idosa um pouco assustadora,
que habita com alguma naturalidade as zonas inferiores e a quem recorremos para nos guiar diante dos perigos de uma trilha noturna na mata. Ora, submundo, mundo dos mortos, inferno, noite, múltiplos nomes para o desconhecido. Todas essas formas femininas falam sobre a grande iniciação de uma mulher em si mesma. Depois de transitar nas próprias sombras por tanto tempo, é possível que você decore parcialmente o mapa do seu subterrâneo, já que não tem fim, ou ao menos como faz para entrar ou sair dele. Descobrir um jeito de se guiar de volta para a luz, depois de tomar uma rasteira do próprio desejo, é sabedoria de reconexão e simbologias femininas de fertilidade, pois retornamos de uma condição infértil, de frio, hostilidade, adversidade, desterro, que é o inferno, para uma outra fértil, de cura e regeneração, onde nos reapropriamos de nós mesmas e passamos a agir do alto de nossa potência, um despertar, mundo dos vivos, tornar a vida, voltar para nós, mas não sem ter esmiuçado e desenvolvido a alma. Ninguém volta como era antes. Gente, isso aqui é parte do meu ouro. Esse texto é muito importante. Eu compartilhei com vocês, através desse livro, Bom Dia Matriarcado, um caminho para a gente se retirar dos nossos infernos. O inferno no qual a gente é colocada quando a gente começa a internalizar os aspectos da socialização feminina que ensinam a gente que mulher veio para ser explorada emocionalmente. Mulher veio ao mundo para trabalhar emocionalmente por caras, companheiros, pais, irmãos, filhos, que não são cobrados culturalmente de conhecer e dominar suas emoções. São criados para achar que emoção é coisa de mulher, é trabalho sujo, é trabalho inferior. E aí, toda essa exploração afetiva que a gente sofreu ao longo de milênios de patriarcado, eu entendo que, na verdade, elas tenham nos super desenvolvido emocionalmente. E tenham nos feito muito superiores mesmo nesse sentido. Desculpem, mas é isso que eu acho. Não que os caras não possam desenvolver isso, mas é cultural. Nós estamos a todo tempo olhando para as nossas emoções, tentando compreender o que a gente sente, o que o outro sente. Às vezes isso dá nó na nossa cabeça. A maioria dos caras não tá nem aí. A maioria esmagadora dos meus atendimentos é para mulheres, é com mulheres. Eu atendi poucos caras, né, ao longo da minha vida. Atendo muita gente, então é claro que eu atendo mais caras do que a média. Cara, eu atendo psicólogas, eu atendo outras cartomantes, eu atendo outras terapeutas. E, enfim, é impressionante o quanto as mulheres estão dispostas a entender quem elas são. É o quanto elas estão dispostas a superarem certos traumas, se colocarem por inteiro no centro das suas vidas. Mesmo que elas não saibam exatamente como fazer isso ainda, mesmo que elas ainda estejam muito presas à ideia de realização afetiva como algo que justifique a existência delas, né? Que é o que a socialização feminina faz a gente internalizar, mesmo assim, elas estão sempre muito mais dispostas a entender o que se passa na sua dimensão sombria, para que elas possam ocupar melhor o seu lugar aqui na vida, no mundo dos vivos, da luz. A mulher que tem a planta do seu labirinto na palma da mão
foi chamada por diversos nomes em diferentes tempos e lugares. O patriarcado e as religiões de culto a um Deus essencialmente masculino tentaram desinventá-la, mas já era tarde. Nós a conhecemos. Ela é a Inanna dos Sumérios, que desceu ao submundo, então governado por sua irmã gêmea, Ereshkigal, e abraçou sua contraparte sombria, reacendendo para ocupar seu trono mais completo e autoconsciente, testemunha do universo que transcorre em seu porão. Os gregos chamaram-na Perséfone, donzela que mergulhou no subterrâneo de Hades, desposando um território proibido até mesmo para sua mãe Deméter, indo muito além de qualquer mulher de sua linhagem e voltando ao mundo dos vivos com o título de Rainha dos Mortos. No Brasil, nossas mais velhas nos ensinaram a chamá-la de Pombagira e a reverenciá-la como uma querida amiga, muito humana e cúmplice de nossa condição de mulheres, que detém a sabedoria das encruzilhadas da vida, das longas estradas e do cemitério como metáforas das terras difíceis do inconsciente. No tarô, essa expertise arquetípica é denominada a sacerdotisa, aquela que é a dona do templo interno, senhora da noite, que sugere pensarmos o tempo de modo lunar, que nos guia quando ousamos experimentar o invisível. Em sua postura silenciosa repousa o nada, a partir do qual o mistério de toda a vida é possível. Ela é aquela que traz em si as respostas. Na iconografia do arcano, ela está sentada solenemente, com um livro no colo, como se ele fosse uma extensão do seu útero. Gente, quando a psique desce ao submundo, ela está indo encontrar essa sabedoria, essa mulher que sabe transitar nas sombras, que é uma dimensão que existe dentro dela e que existe dentro de todas nós, tá? E aí a gente fica muito presa à narrativa de que a psique desceu porque a Afrodite mandou. Na verdade, isso é uma imagem do quê? A psique está fodida de amor. Ela se perdeu completamente de si. Ela está se abandonando. Descer ao mundo dos mortos é uma morte. A vida nela está se esvaindo. Então ela precisa tomar um choque de realidade para voltar. Quem é que dá esse choque? A pombagira grega Perséfone. Que não é a única pombagira grega. Tem outras. Tem a Hécate aí, uma outra muito famosa. Em todas essas imagens arquetípicas está significado o encontro de uma fêmea com a própria sombra. Mas para todas elas existe um depois abundante e inevitável, um retorno à fertilidade, isto é, a capacidade de autocura e regeneração, de ressignificação, de retomada de suas potencialidades criativas, dar-se à luz, mãe de si mesmo, quando elas voltam para a luz, então. Ora, é a isso que se destina traçar o mapa de seu inferno, deixar de ser refém dele, para contar-se que o possui. Temos, então, uma mulher que se apaixona pelo pleno direito de reinventar e nutrir sua realidade. O passo seguinte ao abraço de Inanna em Ereshkigal é o seu renascimento. O capítulo 2 de Perséfone é a sua reintegração ao reino de sua mãe, recompondo toda a natureza ao redor através da primavera. Após alimentarmos a pombagira e cantarmos seus pontos cheios de imagens de autonomia, sentimos que somos devolvidas a lugares de poder dos quais duvidamos. A sacerdotisa, por sua vez, converte-se na imperatriz do tarô, arcano seguinte, a matriarca cósmica, útero do qual jorra toda a existência. Nenhuma delas pode ser a mesma, pois que cada uma nos apresentou o precedente pelo qual uma mulher atravessa a noite escura da alma e amanhece em si. Isto é, torna-se íntima de seus mistérios e se inicia no infinito que traz em seu interior, tomando-se nas mãos e fazendo essa plenitude frutificar. Ao perceber que é capaz de assinar seu destino, eu estou falando de todas nós, tá?
Ao perceber que é capaz de assinar seu destino e levar-se para onde quiser, ela transborda em revoluções para compor com outras iniciadas uma coletividade. Chamaremos de despertar matriarcal ao movimento pelo qual milhares de mulheres estão se libertando emocionalmente da domesticação milenar, abraçando suas sombras e se trazendo à tona ao mesmo tempo. Esse é um trecho introdutório de Bom Dia Matriarcado, meu livro. Quem quiser adquirir, está no link da minha bio, um formulário para você comprar o livro, para você dar de presente para mulheres que você conhece, para levantar aquela amiga que está precisando parar de sofrer por amor, tomar um sacode, comprar para você se essa amiga for você mesma, enfim, dar de presente para as mulheres da sua família de Natal. Tá lá o livro. Vamos lá, vamos contribuir para que venha a segunda tiragem. Alguns exemplares eu verifiquei que estão em atraso mesmo, porque a gente mudou o sistema de entregas. Não posso mais contar com algumas pessoas que faziam parte do sistema de entrega anterior, eu tive que mudar, mas daqui a pouquinho a situação já vai ser normalizada. Eu já estou cuidando disso, tá? Vamos lá. Eu escrevi esse livro porque, para que a gente consiga ocupar bem o nosso espaço, a gente tem que estar sempre mapeando as nossas sombras, entendendo o que se passa nas nossas profundezas. Por que é que você age desse determinado modo? Por que você está dando defeito nesse ponto aqui? Por que você tem esse gatilho? Isso que você está sentindo por essa pessoa é mérito dela? Ou você está reproduzindo um modelo afetivo que você aprendeu? Você está esperando que ela te dê um amor que de repente teus pais não te deram? Você está refém de uma determinada situação que foi algo que você entendeu como sendo afeto durante muito tempo? O que é? Então, compreender isso, começar a investigar as nossas sombras, tudo aquilo que a gente não pode admitir, né, aqui publicamente, entender que sentimentos controversos são esses que nos compõem, é o exercício de autoconhecimento. Onde a sacerdotisa é craque, onde Perséfone é craque, onde Pombagira é craque. E aí, todos nós estamos nesta semana numa determinada posição de visitar essa mulher. Só que a gente nem sabe direito que está indo visitá-la. A gente está simplesmente, de alguma maneira, descendo ao inferno. Pode ser que você vá voluntariamente, esse jogo pede para você ir voluntariamente. Ele pede para você meditar. Ele pede para você pensar. Ele pede para você ir lá investigar o que está acontecendo nesse porão e voltar com a informação de que você precisa a seu respeito. Bom, então por que Perséfone está descendo ao submundo? Desculpa, por que Psique está descendo ao submundo onde Perséfone mora? Vamos lá. A carta que está no topo do jogo é essa. Ela está descendo. Tá? Ela está no topo. No sim do jogo, a gente tem duas cartas de espadas. Então, o que está sendo resolvido é de natureza espadas. A gente tem o 10 de espadas, que foi a primeira carta que eu tirei, e a gente tem o 4 de espadas, que foi a segunda que eu tirei para o sim. Eu já vi logo na hora de tirar as cartas que o sim teria duas. Só depois que eu virei as cartas é que o jogo fez sentido, né? Mas aqui a gente tem o 10 de espadas, que é o último ato lá dentro da jornada de Orestes, representada através do naipe de espadas do tarô mitológico. O Orestes, ele é aquele herói que tem que matar a própria mãe,
Ou seja, ele tem que romper com um passado familiar que está muito adoecido, que não permite a ele assumir o seu destino, viver conforme a sua verdade, ser quem ele realmente é. Esse é um drama que todo mundo vive. O lance do mito, né, a maravilhosidade do mito é que ele retrata diferentes situações da nossa vida. A gente consegue se enxergar nele. Todo mundo aí tá vindo para curar alguma coisa que as gerações anteriores da sua família não conseguiu curar. Continuou reproduzindo uma série de dores, uma série de violências, uma série de desautorizações. A gente está vindo para romper com isso, e romper com isso por vezes é muito doloroso. Aqui, o Orestes está no final da sua jornada. Ele já matou a mãe. O deus Apolo, que é o deus Sol, está observando tudo lá de trás. As Eríneas, que são entidades do submundo, que punem as pessoas que cometem crimes familiares, estão sedentas esperando a punição de Orestes porque ele matou a mãe. Mas a deusa Atena intervém e fala: não, Eríneas, ele não está errado. Ele fez o que o deus Apolo, o deus Sol, a realização individual dele mandou. Ele tinha que romper com a mãe mesmo. Claro que esse matar a mãe é simbólico, né? Então, o Orestes já está exausto da sua jornada. Ele já não aguenta mais esse tema de ter que matar a mãe, de ter que romper com a família. Ele já não aguenta mais as dores, os traumas familiares que ele traz de longa data e o dever de ter que romper com isso. Só que no 10 de espadas ele já rompeu. E aí sobrevém a força da razão e da sabedoria, que é a deusa Atena, e o inocenta. Ele é absolvido no seu julgamento. O 10 de espadas é a imagem do julgamento de Orestes. As Eríneas dizem que ele está errado e tem que ser punido. Apolo acha que ele está certo, ele tinha que matar a mãe mesmo, porque a própria Apolo mandou, senão não tem cura, não tem evolução. Orestes não aguenta mais esse dilema, ele já matou a mãe, ele está sendo, né? As Eríneas estão no ouvido dele, infernizando ele. Atena chega e estabelece um julgamento. E diz: Orestes é inocente. Não tem como a gente evoluir sem romper com os laços adoecidos da nossa família, os comportamentos adoecidos da nossa família. Então aqui é o final. Orestes está se libertando. Ele está saindo desse lugar. É o momento em que a gente bota ponto final em um determinado sofrimento. A gente resolve ele na nossa cabeça. Porque Atena é uma deusa cerebral. Ela é absolutamente cerebral. Ela é a mente humana em busca da sabedoria, através do exercício da razão. Ela é completamente afastada do sentimento e do instinto, o que não significa ser sem coração. Na verdade, ela está muito próxima do coração divino, porque ela está em busca da sabedoria, e a sabedoria para os gregos é fêmea. Sofia, um princípio feminino de sabedoria, a sabedoria divina. Então, no 10 de espadas, Orestes dentro de nós está sendo inocentado pela força da razão espiritual. É quando a nossa mente realmente cumpriu uma missão de espadas que foi dada lá no início do naipe por Atena. Temos que romper com alguma coisa. Se a gente não romper, não tem evolução. E aqui a gente já rompeu. Aqui a gente coloca fim a um determinado sofrimento. Chega de sofrer. Chega de sofrer o comando dessa carta e ela sai no sim. E ela sai acompanhada de uma outra carta, que é o Orestes lá na metade da sua jornada, quando ele está aguardando a visita do deus Apolo. Ele ainda não sabe que a mãe matou o pai, ele ainda não sabe que a missão de vida dele vai ser matar essa mãe. Ele ainda está lá no retiro, né, na colônia de férias, exilado. A mãe mandou ele para longe depois que matou o pai, ele está lá em retiro. E ele vai receber a visita do deus Apolo. Ele está se preparando para receber a visita do deus Sol, que vai dizer a ele qual é a sua missão de vida. Então ele está
se preparando para receber uma revelação. Essa carta representa toda a nossa atitude meditativa, de busca, de reflexão, de concentração, todo um esforço para nossa mente se preservar, juntar muita energia para a realização de algo, ou um esforço da nossa parte para se colocar num estado em que venha alguma luz à nossa mente, a gente entenda algo sobre o nosso caminho. Ele está se preparando para isso. Nas vezes anteriores em que essa carta saiu, eu tive a mesma dificuldade de entregar a mensagem em vídeo. Então, o sim, essas duas cartas juntas estão compondo uma mensagem de que é preciso refletir, meditar. Pode ser que algum grande insight venha para nos ajudar a colocar fim em um determinado sofrimento. Vocês podem ter revelações esses dias. Vocês podem ter conversas profundas, reflexões, sonhos. Vocês podem consultar oráculos e ter respostas que ajudem vocês a realmente colocarem ponto final em um determinado sofrimento. Abrir espaço para uma nova consciência a respeito das suas dores, onde você não precise mais ficar no drama de Orestes. O drama de Orestes tem que se encerrar. A gente tem que conhecer e superar novos dramas. Esse é o sim do jogo. No não do jogo, a gente tem duas cartas muito boas. A gente tem o 3 de ouros, que foi a primeira que eu tirei nessa posição pro não, que é o momento em que o herói Dédalo, o herói do naipe de ouros, o herói próspero, ele está começando a fazer contato com a sua capacidade de fazer dinheiro. Ele está começando a receber retornos pelos seus trabalhos, pelos seus esforços. As pessoas estão começando a pagar. Essa carta está no não. A gente pode ter dificuldade esses dias mesmo, de fazer dinheiro, de pagar o que a gente tem para pagar. A reflexão que a gente está tendo a respeito de como vencer essas batalhas internas, né? E encerrar um determinado sofrimento. Essas reflexões podem impactar diretamente o nosso modo de receber coisas, principalmente receber dinheiro, receber aquilo que representa o reconhecimento do nosso valor. Deixa eu explicar de novo. O que a gente está trabalhando no sim vai abrir espaço para o que está bloqueado no não. O que está bloqueado no não? Primeiro, nossos ganhos, nosso valor, nossa valorização, o retorno pelos nossos esforços. Isso não está rolando, isso está encontrando dificuldade. A gente não está sabendo receber, a gente não está sabendo trocar. A gente está com dificuldade nesse fluxo aqui, nessas negociações, na troca, no reconhecimento do quanto a gente vale. E a segunda carta que está no sim, também bloqueada, é o 4 de paus, onde o herói de paus, o herói do fogo no cu, o herói Jazão, está pronto com os seus amigos para embarcar. Como vocês sabem, ele construiu um barco junto com os seus amigos e eles estão indo buscar uma relíquia numa ilha. Aqui é o sentimento de estar pronto, é o sentimento de time, de equipe, de ter um determinado conjunto de pessoas ao seu redor com quem você pode contar para levar uma ideia adiante. É o momento em que eles percebem que estão juntos, que estão uns com os outros, estão se preparando para entrar num barco e vão viver a maior aventura de suas vidas. Eles estão apostando com toda a força em uma ideia, em uma realização. Tá tudo pronto para o barco seguir viagem. Só que essa carta tá no não. Então, não tá tudo pronto. A gente pode estar com dificuldade de pedir ajuda, de se conectar a pessoas para realizar coisas que a gente tem que realizar.
A gente pode estar com um sentimento de fraude, né? Síndrome de impostor, achando que a gente não está pronto, com dificuldade de perceber que a gente está pronto, com dificuldade de se aprontar nos pontos que falta a gente trabalhar. Então, o 3 de ouros e o 4 de paus são cartas super benéficas, que falam de ganhos, de apostas, de trocas, de estabelecer laços. É o fluxo de realização, né? Percorrendo as nossas vidas, muitas vezes ao lado de outras pessoas. A gente não está, de repente, conseguindo construir a várias mãos alguma coisa que tem que rolar. Ou a gente simplesmente não está sabendo receber. A gente não está sabendo se dar coisas, se colocar num estado de funcionamento em que esteja tudo pronto para a gente conquistar, para a gente se abrir aos nossos ganhos. Isso não está fluindo, não está rolando. Então o jogo até aqui constrói um discurso de que você tem que refletir a respeito de como encerra um determinado sofrimento, a respeito de uma história dolorosa que acabou, que tem que acabar. Porque enquanto você não resolve essas questões que as espadas têm que cortar, você também não se abre aos movimentos criativos, aquilo que você tem a receber, aquilo que tem por vir, aquilo que quer acontecer e que depende de que você esteja agindo favoravelmente a esses ganhos, a essa mudança, a que os novos tempos te trazem. E aí, no porquê a gente tem a clássica, a grandiosa linha de chegada da jornada do louco dentro do tarô. O que é a jornada do louco? É a jornada dos arcanos maiores, onde o primeiro personagem é aquele viajante que percorre toda a jornada e vai internalizando a mensagem de cada um dos arcanos, para lá no final da jornada ele se despedir dessa, onde ele cresceu, onde ele virou outra pessoa, e agora ele se abrir a novas jornadas. Isso é o tarô. O arcano onde ele chegou lá, onde ele compreende que chegou a um outro lugar de si, que encerrou uma determinada história, onde ele chegou ao último capítulo de uma super temporada. O arcano que representa isso dentro do tarô é o mundo. O arcano do mundo é a grande realização, a integração de todos os aspectos que compõem o tarô. Ele é a junção de todos os arcanos e todos eles juntos conseguem construir algo além deles. A ideia de síntese, em que esse todo não é um mero somatório das partes. O todo é algo completamente diferente dessas partes, aquilo que só elas somadas conseguem produzir. O arcano do mundo são todas as linhas de chegada da sua vida. Então, por exemplo, aquelas boas, principalmente aquelas que envolvem coroações, que envolvem consagrações. Você passou desse ponto. São os ritos de passagem. Então, você chegou a um outro lugar de si. Está na hora de você iniciar uma outra jornada. Não dá mais para você ficar batendo cabeça nessa jornada aí, se recusando a sair dela, caralho. Sai dela. Se levanta dela. Tá na hora de virar o disco. Que expressão anos 80, né? Virar o disco. Eis aqui uma cartomante nascida nos anos 80.
O arcano do mundo está no porquê. É o seu pódio te chamando. Sua linha de chegada dizendo: vem cá, vai ficar aí? Não vai vir na minha direção, não? Não vai cruzar a faixa, não? E tem que encerrar um ciclo de dor, tem que encerrar um determinado sofrimento, porque senão a gente não consegue se aprontar para novas jornadas, não consegue receber os ganhos de um novo tempo. O arcano do mundo está exigindo que a gente faça esse movimento do jogo da base. Ele é o porquê, ele é a grande razão pela qual o jogo acontece. Então, para a gente fazer o dever de casa, o que rola no topo do jogo? A menina psique é levada a descobrir por que está descendo ao inferno. O que ela foi buscar no lugar mais sombrio de si? Por que ela se perdeu da própria luz? Por que ela topou essa pressão de Afrodite, da realização afetiva, realização afetiva, realização afetiva? Ou por que ela fez contato com um determinado gatilho? Enfim, todos os motivos pelos quais a gente acaba pegando o elevador e indo ao inferno de si mesma, nem que seja por um instante, por um dia. Tudo aquilo que nos faz visitar os lugares mais dolorosos, mais sombrios de nós. Ela está indo para fazer um dever de casa. Ela acha que ela está indo amando de Afrodite. Porque qual é a história? Ela é apaixonada pelo filho de Afrodite. Ela chegou a ter uma história de amor com o filho dela, que é o Eros. Só que ela tinha um pacto de nunca ver o rosto dele. E não dá para manter uma relação assim. Um dia, morrendo de curiosidade, ela foi lá e viu o rosto dele. E aí ele abandonou ela, rompeu o pacto. Ela ficou destruída de dor, dilacerada. E ela foi ajoelhar aos pés de Afrodite e dizer: eu quero o amor do seu filho. E a Afrodite falou: ok. Afrodite já tinha uma implicância com ela. Ok, então você vai cumprir essa série de tarefas aqui. Vamos ver se você é merecedora do amor do meu filho. Afrodite não gosta dela porque lá no início da vida, né, de Psique, uns anos antes, ela é novinha, quando ela ainda não tinha conhecido Eros, ela era reverenciada pelos poetas locais. Eles escreviam poemas, canções para ela. Achavam ela muito bonita, comparável à própria Afrodite. Então essa musa desses poetas irritou Afrodite, porque Afrodite pensou: quem essazinha acha que é? Ela é igual a mim? O que ela entende de amor? Ela não entende porra nenhuma de amor. Eu vou ensinar ela o que é amor. Então Afrodite manda o seu filho Eros flechá-la, fazendo com que ela se apaixone por qualquer outro. Só que ele se apaixona por ela. E aí começa essa história que vocês me veem contar sempre. Aqui a gente está num ponto da história em que a Psique já ajoelhou aos pés de Afrodite e disse: eu quero o amor do seu filho, quando eles estavam rompidos. Então Afrodite passa esse monte de tarefas para ela e Eros ajuda ela invisível em quase todas as tarefas, mas na última ele não pode ajudar. Na última ele não pode invadir esse território, só ela pode ir. E ele não acredita nem que ela vai. No 8 de copas, ela está cumprindo a última ordem de Afrodite. Afrodite queria sacanear ela. Ai, essa garota não sai do meu caminho. Agora ela vai se foder. Bem, Afrodite pede a ela, olha a audácia: vai ali pra mim,
Ali onde, minha senhora? No submundo. Quero que você vá ao quinto dos infernos, garota. Vai ali buscar um pouquinho dos produtos de beleza de Perséfone pra mim. Vai. Não demora, não. E a psique sabe. Ela sabe que quem vai ao mundo dos mortos não volta. Ela sabe que Afrodite tá mandando ela se fuder, tá mandando ela ir pro inferno. Tá querendo que ela morra. É quando o amor nos leva a situações extremadas em que a gente se perde completamente de si. Mas quando eu falo amor, não necessariamente estou falando do teu amor de agora. Às vezes você está reproduzindo agora, no seu comportamento afetivo, estando com alguém ou não, você pode estar empacando em outros aspectos da tua vida, por exemplo, por conta dos teus amores de origem, mãe e pai. Você pode estar reproduzindo amarras que vieram desses amores que te fundaram, desses desamores que te fundaram também. E o objetivo da psique descendo ao submundo essa semana é a gente entender o que precisa entender de uma vez por todas com os nossos infernos, para a gente estancar um determinado padrão de dor que não tem mais que ficar desatinando, fazendo a gente sofrer. Valeu a pena esperar esses dias todos pelo vídeo? Pra mim, apesar de toda a demora, que me constrange um pouco, mas é o tempo do oráculo. É um projeto que dura um ano inteiro, o laboratório. Eu leio toda semana. Então vai ter semana que eu vou dar defeito. Eu já venho dando defeito há muitas semanas. Eu tô milagrosamente conseguindo sustentar aqui, fazendo feijão com arroz. Mas por que esse feijão com arroz faz diferença na vida de pessoas que estão me assistindo? Eu já vou fazer essas reflexões sozinha mesmo. Eu já vou jogar toda semana mesmo. Por que eu não posso colocar isso para isso servir a evolução das pessoas no mundo? Quem tá aqui, quem tá firme aqui, já percebeu que isso aqui funciona. Não porque eu sou não. Mas porque eu estou muito disposta, muito sinceramente mesmo, a criar esse canal aqui de comunicação. Você percebe o jogo acontecendo na sua vida? E você percebe não só na sua vida. Tem alguma coisa mais óbvia do que o arcano do carro na semana passada, a semana do patriota, do caminhão? Todas as imagens que a gente viu de vias obstruídas, de trânsito, caos no trânsito, de carro. Eles têm uma coisa com carro, né? Carreata, motociata. Tem coisa mais óbvia? Foi só na sua vida que se manifestou? Foi só na vida de quem viu o vídeo? É só na vida de quem está acompanhando o laboratório? Não. Foram imagens que aconteceram para todo um país. Então o objetivo é esse. Jogar, quando eu jogo, eu peço para pescar, eu peço que me seja trazido, mostrado aquilo que vai conversar com as pessoas que acompanham o meu trabalho, aquilo que a gente vai perceber acontecendo ao nosso redor, quais são as cartas com as quais a gente tem que aprender, o que a gente vai movimentar, o que vai nos acontecer. Eu mentalizo essas coisas todas. Eu peço essa mensagem. E aí a mensagem dessa semana está trazendo essa imagem. Ela está acontecendo embaixo dessa mocinha descendo ao mundo das sombras. Essa mocinha descendo ao mundo das sombras se parece muito também
com o sentido do eclipse, a simbologia do eclipse. A gente viveu um eclipse lunar que movimentou o eixo touro-escorpião. Então, onde você tem touro e escorpião no seu mapa, você tem que perceber que casas são essas, do que elas falam, o que aconteceu ali, um reparo. Rolou um curto-circuito, alguma coisa mostrou que não pode mais funcionar desse jeito, tem que abrir espaço para uma transformação, para uma revolução. No meu caso, curiosamente, né, essa dificuldade toda de gravar o vídeo aconteceu no grau exato, assim, da oposição entre o meu Mercúrio e a minha Lua. O Mercúrio em Touro e Lua em Escorpião. Posso compartilhar um pouco do que eu estou transformando. Eu aprendi verdadeiramente a ficar sozinha. No domingo eu tomei um esporro de um amigo meu que morou comigo há 10 anos. Há 10 anos a gente dividia apartamento, fazia faculdade, trabalhava no Instituto Estadual do Ambiente. E ele falou pra mim, cara, eu tô morando na sua rua agora, ele tá morando aqui na minha rua. Você passou mal, você ficou doente, você não pediu ajuda. Ele já tinha reclamado isso com um outro amigo meu, que falou, a Gabi é muito independente. Não sei se sou muito independente, eu sou muito solitária. Eu aprendi nos últimos anos. E eu posso ensinar qualquer mulher que não saiba ficar sozinha, qualquer uma. Eu posso ensiná-la a arte da solitude. Eu dou aula. Sou patente alta e bigode grosso. Mas eu desaprendi muito sobre como manter laços. Isso chegou a um ponto que está me atrapalhando muito mesmo. Porque para trabalhar eu preciso me conectar. É muito contraditório, né? Porque eu alcanço pessoas. Mas eu me tornei mesmo uma eremita. Eu tenho períodos de profundo isolamento. Só realizando meu trabalho, atendendo. Eu preciso curar isso. Eu preciso me reabrir. Isso envolve muitas coisas. Envolve me reconectar com o meu corpo. Envolve, enfim, toda uma organização para compreender que eu vou lidar com muitas pessoas, com realidades completamente diferentes. Envolve sair das sombras. Parece que eu descobri uma forma de frequentá-las, morar nelas. Essa barreira em mim foi um pouco quebrada. Em mim, a Psique e a Perséfone são muito próximas. Vocês têm que perceber o que as sombras de vocês estão querendo expressar. O que vocês têm que entender a respeito de vocês agora, para que seja possível liberar essas cartas que estão no não, para que seja possível alcançar o mundo. A Psique está indo lá visitar a Perséfone. É uma situação completamente marginal, ilegal, porque ninguém vivo pode descer ao submundo assim. Algumas criaturas abusadas, como Orfeu, como ela, desceram. Mas não dá, não é possível. Então, quando a Perséfone vê aquela garota viva, com um potinho, uma Tupperware, quando ela vê aquela garota chegar perto do seu trono, ela fala, garota, o que você está fazendo aqui? Você não podia nem estar aqui, linda. Se o meu marido, o Hades, vê que tem uma menina viva aqui no nosso território, ele vai ficar louco.
ele vai te punir. Não faz isso não. Eu preciso muito falar com a senhora. Fala, garota, o que você quer? A dona Afrodite me mandou aqui. Ela queria pedir um pouquinho da sua beleza, dos seus produtos de beleza. E aí a Perséfone, que é muito sagaz, é a mulher, a garota que desceu, foi jogada, né, arrastada para o submundo e voltou de lá rainha. Essa é a divindade dela. Essa incrível capacidade de transformação e de domínio das sombras. Ela é muito esperta, inteligente, domina a arte da sobrevivência. Ela viu que a menina foi enviada lá por Afrodite. A garota desceu ao inferno por amor. Ela estava completamente perdida de si, cega. Ela precisava reencontrar a própria beleza. Ela precisava olhar nos olhos da rainha das próprias profundezas. Ela precisava olhar nos olhos da Perséfone, da sua pombagira, da sabedoria mais profunda que mora nas sombras dela. E aí a Perséfone disse para ela: menina, vou espelhar você para você mesma. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma menina que não tinha nem que estar aqui. Não tem razão de você descer ao inferno por amor. Você não depende fundamentalmente do amor de uma outra pessoa para sobreviver. Olha para você, você é completa em si mesmo. Olha para si, para o seu direito de criar a sua história, de não ficar refém, inclusive, dos amores e desamores da sua infância, dos seus pais. Vai lá e decreta uma vida nova para você, volta. Afrodite quis te sacanear. Então eu vou te dar os meus produtos Avon e Jequiti, tá? Me dá aqui o seu potinho. Fulana, pega lá pra mim, por favor. Todos, os vencidos também. Traz tudo. Victoria's Secret, traz. Vou botar aqui numa maleta pra Afrodite, você manda pra ela, tá, meu amor? E aí ela sacaneia a própria Afrodite. Quando a Psique volta, tendo olhado nos olhos da rainha que mora nas profundezas dela, ela volta meio bagunçada, entendendo alguma coisa a respeito dela mesma, que antes ela não conseguia enxergar, que ela estava completamente perdida de si. E essa é a razão dela ter descido ao submundo. Aquilo que ela precisava obter já não estava mais na esfera de atuação de Afrodite. O amor não pode fazer tudo por nós, não. A gente tem que fazer o nosso trabalho de casa. A gente tem que se entender. A gente tem que se dar amor. A gente tem que aprender a caminhar consigo, sozinha. Então ela volta maior, ela volta tendo entendido alguma coisa a respeito dela. E como ela cumpre a última tarefa de Afrodite, porque Perséfone abraçou ela, deixou que ela voltasse, entendeu do que ela precisava, né? Quando ela volta do mundo dos mortos, os deuses ficam chocados. A garota conseguiu, a garota sobreviveu. Que porra que aconteceu lá embaixo? Qual foi o diálogo dela com Perséfone? Como que essa garota conseguiu voltar? Então ela volta maior, ela volta com o direito de reivindicar o amor de Eros. Ela cumpriu a última tarefa de Afrodite. E aí os deuses resolvem divinizá-la, transformá-la em imortal, para que ela possa viver o amor de Eros, viver com ele para sempre. Então ela volta e atinge o arcano do mundo dela. Ela volta e atinge a sua linha de chegada. A gente não frequenta o mundo das sombras à toa, a gente sempre vai
perdida e tal, mas existe dentro de nós essa sacerdotisa. Existe dentro de nós essa força que nos impulsiona a voltar. Que entrega pra gente o recado que a gente tem que entender por que a gente está agindo assim, o que eu preciso resolver dentro de mim, qual é o trauma que está me impedindo, como é que eu faço para decretar esse mundo novo que eu quero para mim. É esse o tarô da semana. Essa menina, reverenciada pelos poetas, quando era jovem, todos amavam. Me lembra muito a Gal Costa. E é muito louco que nesta semana todo um Brasil tenha descido ao mundo dos mortos com ela. Um novo tempo tá vindo, né? É um pouco assustador. Se esse jogo mexeu com você, vem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Compra meu livro. Entra pro laboratório. Vem jogar comigo. Vamos lá. Vamos lá provocar essa sacerdotisa que mora dentro de você para ela conversar mais. Ela não conversa com a gente só quando a gente se fode, só quando a gente desce ao inferno por amor. Ela conversa com a gente através da nossa intuição, no nosso cotidiano. Eu trabalho muito para ela, para essa alma sacerdotisa do mundo. Vem conhecer meu trabalho, ok?